hora de comprar um marchador, você procura saber como está a documentação junto à BCCMM? Pois é, na segunda parte da reportagem sobre como comprar um cavalo, o Luciano Moreira conversou com Henrique de Melo Machado, superintendente do SRG da BCCMM, que dá dicas para fechar negócios sem nenhum transtorno. Você acompanhou no MMTV um bate-papo com dicas e orientações do Paulo Roberto Ribeiro sobre compra de cavalo. E eu disse naquela oportunidade que depois da compra existe uma série de processos e procedimentos que a associação pode te ajudar. Mas conversando aqui com o Henrique disse o seguinte, que o ideal é entrar em contato com a associação antes de efetuar essa compra do cavalo. Por que disso, hein, Henrique? Depois que a pessoa escolheu lá seu animal, de acordo com a função, o objetivo, que ele deseja, o ideal é que ele procure associação antes de fechar negócio. Por quê? Porque ele pode ter uma surpresa desagradável. Ele tem que saber a condição desse animal quanto ao registro dele aqui na associação. Pode ter alguma pendência do registro ou pode ter alguma pendência do atual proprietário. Então, assim, o ideal é que ele procure associação antes de fechar negócio. A gente sabe que é difícil, mas é o ideal. Já que não consultou a associação antes de comprar, depois que comprou, o que é fundamental? O primeiro passo, hein? Pois é, aí a gente vai ver em que situação que encontra esse animal. Esse animal pode se encontrar em diversas situações quanto a registro. Por exemplo, vou dar uma dica aqui para esse novo criador, esse novo proprietário de animal. Se ele está comprando um animal já acima de 36 meses, que a gente considera já um animal adulto, é um animal que já está na fase de registro definitivo, que a gente chama. O animal registrado em definitivo, ele tem aquela marca da associação no lado direito, a ferradura. Então, se ele não está com essa marca, ele deve perguntar ao vendedor por que não registrou ainda, ou se esse animal apresentou para registro, teve algum problema, porque o ideal é que esse animal já esteja registrado. Há situações em que o animal sequer foi comunicado. Isso é um caso assim, um pouco mais grave. Por quê? Porque ele vai ter que recorrer aos proprietários dos pais desse animal para fazer essa comunicação, vai ter que ter autorização desses proprietários. Então dá mais trabalho, por isso que é importante ele sempre procurar na associação. Se o cavalo está registrado em provisório e já tem 36 meses e a documentação está ok aqui, é mais fácil. Aí ele vai ter que proceder com a transferência para o nome dele, aí ele vai ligar aqui, nós temos nossas atendentes, ou pode vir aqui pessoalmente, se ele for aqui da região, ou estiver passando por Belo Horizonte. E quais os procedimentos dessa transferência? O animal já tem que ter com registro, ou registro provisório ou registro definitivo. Se ele está só com as comunicações, como eu disse no início, ele vai ter que fazer tudo o processo, comunicar a cobrição que originou aquele animal, comunicar o nascimento, isso com a autorização dos proprietários. Aí vai ter que chamar um técnico para proceder à resenha do animal, coleta de DNA, microchipagem, tem todo um trabalho antes. Se ele já comprou o animal com registro, aí ele vai fazer a transferência. Aí a gente precisa saber o seguinte, se esse animal está ok aqui, porque pode haver algum bloqueio, A gente tem aqui casos de animais bloqueados judicialmente, animais que já foram apresentados por um técnico, teve uma negativa, o animal está bloqueado porque já foi avaliado e não passou no registro. Se o animal está ok, aí tem uma outra pendência importante, se o proprietário, o atual proprietário, está em dia com os cofres da associação, com o financeiro. Os dois têm que estar em dia para transferir o animal. No caso, por exemplo, de um técnico ter ido já ao local e o animal está bloqueado, o que pode ser feito ou o que precisa ser feito nesse caso? Pois vai depender de qual bloqueio. Tem algumas recusas que são praticamente definitivas. Por exemplo, o animal tem um defeito grave que impeça o seu registro. A gente tem uma lista de defeitos que são genéticos, graves. Se o animal nasceu com esse defeito, ele não é registrado, nem no castrado, porque são defeitos que a gente não quer que a raça tenha no futuro, então a gente elimina agora, É uma seleção genética. Existem, no entanto, problemas que são transitórios. Por exemplo, o animal no momento que o técnico foi lá a primeira vez, não deu altura, Ele faltou um pouquinho na altura, o técnico não registrou, ficou anotado aqui, o animal está bloqueado, mas ele pode ser apresentado novamente e o animal, logicamente, pela idade, que se ele foi apresentado mais novo, ele vai crescer e pode ser registrado sim, na segunda tentativa. Pelo nosso regulamento, nós temos 3 tentativas de registro. Nós temos a primeira, por um técnico, a segunda também é feita por um técnico e a terceira por uma comissão técnica ainda. Se caso o criador recorra e queira uma nova análise, tem uma comissão de 3 técnicos de registro. Outras 2 situações podem gerar mais transtornos para o comprador. Que é o bloqueio judicial, porque aí é a determinação do juiz, E outra questão também é a questão de espólio, Muitas vezes o associado faleceu, então a família fez o espólio, inventário, então vai precisar às vezes de terminar todo aquele processo de inventário para liberar os animais para transferência. Conferir a procedência do marchador
é indispensável. Se você está adquirindo um animal que o vendedor está dizendo que é de um criatório desses, que a marca é muito conhecida, é bom saber que marca é e ver se esse animal está marcado. Geralmente essa marca vai no braço esquerdo ou na perna, ou direita ou esquerda, geralmente. Mas essas marcas famosas de criatórios famosos são marcas conhecidas e se o vendedor falar, é o cavalo de tal aras, é bom confirmar se tem essa marca também, já é uma dica também. Os maiores problemas que a gente encontra aqui é o comprador adquirir esse animal e o proprietário às vezes nem é sócio mais, ele entrou em débito com a associação, foi eliminado. Então ele vai ter trabalho para transferir esse animal, porque para transferir o proprietário tem que estar em dia com os cofres da associação. E o outro problema também que a gente encontra com certa frequência, ele adquiriu o animal, né? Vamos supor que ele comprou um cavalo castrado, ele está ali, montou no cavalo, para ele está ok. Mas quando ele chega aqui, esse cavalo não foi nem comunicado aqui. O cavalo não existe na associação do Mangalarga Machador. Aí ele costuma nem ter dificuldade de descobrir que animal é aquele. Porque eles falam um nome com ele lá meio que fictício, né, que colocaram lá de apelido, e esse cavalo, como ele não está registrado aqui, aí ele não tem como identificar. Aí ele vai ter que descobrir quem é a mãe do cavalo, a idade certa desse cavalo, quem é o pai desse cavalo, para depois fazer todo o processo de comunicação e confirmar através de DNA ainda. Por falar em identificação, é possível alterar o nome de um marchador já registrado? Não é possível trocar o nome. O nosso regulamento é aprovado pelo Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura não permite a alteração de nome depois do registro. Então, se você leva em consideração a questão do nome, olhe também essa questão aí, porque não tem como alterar esse nome depois do registro. E uma dica fundamental é não se precipitar. Você vai procurar o animal, vai visitar aras, exposições, ter calma na escolha do seu animal. Quando você encontrar esse animal de acordo com o seu objetivo, que ele já fala, eu quero um cavalo para cavalgada e o cavalo é esse. Aí, antes, consulte a associação. Esse é o recado que a gente dá para você não ter esse tipo de surpresa desagradável, né? Você comprou um animal, aí você está todo satisfeito com o animal, quer transferir para o seu nome, quer participar de uma exposição, aí você tem aquela surpresa desagradável, você vai ter dificuldade para conseguir a documentação e a transferência desse animal. Então é isso, ó. Atenção, consulte a associação, principalmente antes de efetuar essa compra, para que você não tenha dissabor aí, possa aproveitar o seu machador da melhor maneira possível.